E aí, como é que você tá? Aqui é o Elton e hoje eu vou fazer uma análise do mercado digital a partir da minha percepção, trazendo o movimento que eu vejo desde que eu entrei nesse mercado em 2018 e que parece estar se acentuando, um movimento muito ruim, maligno. Maligno parece que é do capeta, né? Se acentuando no mercado e mostrando o que eu considero o caminho correto daqui para frente para você. Eu vou me incluir nessa análise, ou seja, tudo que eu vou te falar aqui são coisas pelas quais eu já passei ou passo, então eu não estou de fora do que eu quero te apresentar aqui. E eu também vou te dizer que eu não sou nenhum filósofo ou analista social nem nada do tipo para te trazer estudos científicos. Isso aqui é somente a minha percepção. E por que eu te trago a minha percepção? Porque, por incrível que pareça, todas as vezes que eu confiei nela, as coisas deram certo. Então, alguma coisa eu acerto nessa percepção, eu penso que eu posso te ajudar. Nós vamos falar sobre a cópia da internet, todo mundo se copiando, e sobre o que eu acho que é boa parte da causa disso. Então, vamos lá. Para começar essa análise, eu vou pegar esse print de uma amiga minha, redatora, mais de 30 anos de publicidade, e eu quero ler, como é um texto que para as pessoas da internet parece longo, né? Eu vou só ler o começo dele e nós vamos partir disso. Ela diz assim: eu fui forjado em um mercado onde qualquer sinal de cópia poderia significar o fim de uma carreira. Ponto. Vamos falar sobre isso, vamos tirar ela aqui da página. O que eu vejo na internet? Existe um movimento de simplesmente copiar o que, abre aspas, dá certo. Por que abre aspas? Porque você não sabe se dá certo. Ponto. Vamos falar disso. Eu e todo mundo que eu vi nesse mercado aprenderam, nós aprendemos, eu aprendi assim, as pessoas aprenderam assim, que você precisa olhar o que os outros estão fazendo, ver o que deu certo para eles e replicar para você. Eu discordo absolutamente disso hoje. Eu vou te explicar por quê. Mas para eu te explicar por quê, eu primeiro preciso te apresentar o que eu acredito que gera isso. Primeiro, eu acredito que muita gente que está no mercado, ou de novo, eu incluo eu mesmo, vem com uma insegurança absurda, de uma insegurança que envolve muitas coisas, eu não sei a raiz dessa insegurança, mas um medo de ser criticado, um medo de não dar certo, um medo de fracassar, um medo de ter que encarar as pessoas caso você fale alguma coisa que não é boa ou que não funciona. E essa insegurança é uma das razões que levam a copiar o que já deu certo. Por quê? Porque se eu estou copiando o que já deu certo, eu estou minimizando os riscos. Eu me dou uma falsa segurança porque já deu certo para essa pessoa, então eu estou indo por um caminho que parece funcionar. E essa falsa segurança me tranquiliza. Esse é o primeiro ponto. Temos um segundo ponto que acontece na minha opinião. Inclusive, nenhum dos meus vídeos vai ter mais edição no meio, então você vai ver que é um raciocínio franco aqui do começo ao fim, sem nenhum tipo de roteiro. O segundo ponto para mim é a pressa que as pessoas têm em dar certo. E essa pressa, ela vem principalmente por duas razões, me parece. A primeira razão da tua pressa de dar certo na vida é porque você perdeu a noção da realidade ou nunca teve. A gente acha que tem bom senso, mas nós não temos. Veja, eu vou usar como exemplo um casal que eu conheço, que tem lá perto dos seus 60 anos, e eles têm 2 imóveis, uma casa e uma chácara. Eu chuto, olhando de fora, que eles ganham mais ou menos juntos uns 5 mil reais por mês. A vida toda. Por quê? Por causa da profissão deles. Eles são caminhoneiro, trabalha em padaria, entendeu? Então não são pessoas que ganham muito dinheiro. É caminhoneiro que não é o dono do caminhão, é o que presta serviço sendo caminhoneiro, e outro que não é dono da padaria, trabalha como atendente lá no caixa. E fazem isso a vida toda, 30 anos, sei lá, ou mais. Então, por que eu estou usando isso de exemplo? Porque essa é a realidade das pessoas. Um casal que passou uma vida pagando pela sua casinha, pagando pela sua chacrinha, ganhando um dinheiro modesto. Sim, um salário mínimo, um pouco mais que um salário mínimo cada um. 2 salários mínimos cada um pouco menos até do que isso. Essa é uma realidade muito mais comum no Brasil do que
a realidade de você ganhar 10 mil, 20 mil, 50 mil, ou seja lá a quantia que for. Vamos lá, onde eu quero chegar com isso? As pessoas hoje, de novo, eu dentro, elas acham que as coisas têm que acontecer de hoje para amanhã. Elas esqueceram que o que aconteceu com pessoas no passado demorou 30, 40 anos para acontecer. E elas acham que as coisas têm que acontecer em 5 anos, em 2 anos, em 6 meses. Então, cria-se uma pressa porque a sua imaginação só consegue conceber a possibilidade de conseguir as coisas rapidamente ou não conseguir elas de forma alguma. Isso é falso, é um erro de percepção da realidade. Todo mundo que construiu algo, todo mundo é exagero, obviamente vai ter sempre um ponto fora da curva. Mas o normal é que para construir algo bom, demore. Então você não levanta um prédio da noite para o dia, você não levanta uma casa da noite para o dia, assim como você não junta riqueza ou não constrói uma vida da noite para o dia. As pessoas demoram décadas para construir suas coisas. E aqui na internet as pessoas entram querendo conseguir o que custa décadas em 1 ano, em 2 anos. Então, essa falta de capacidade de imaginar, não é nem imaginar, é a inteligência. Veja, o que é a nossa inteligência? Uma pessoa inteligente é aquela que compreende a realidade. É aquela que conforma o que ela está pensando com o que é. Então, uma pessoa inteligente é a que olha para este caderno e fala, isto é um caderno. Uma pessoa burra é a que olha para esse caderno e fala, isso daqui é uma mesa. Isso que está acontecendo com as pessoas. Nós olhamos para as coisas e confundimos caderno com mesa. A gente acha que para conseguir uma casa, conseguir uma vida boa, demora 6 meses, 2 anos. A gente acha que para dar certo na internet, basta gravar uns videozinhos, escrever uns textinhos. Uso um exemplo concreto mais uma vez. Conheço uma pessoa que, se eu falar exatamente, ela vai saber o que eu estou falando dela. Não sei se isso é positivo, então não vou falar. Conheço uma pessoa que reclama de não estar dando certo. Só que ela está dando certo. Por que ela está reclamando de não dar certo? Porque ela fez lá seus 10, 20 vídeos e ainda não explodiu. E ela acha que isso é um sinal de que ela não está dando certo. Eu preciso falar uma coisa. Eu demorei mais de 60 vídeos para, entre aspas, explodir no YouTube, depois de 6 anos criando conteúdo na internet. Então eu fiquei 6 anos na internet, para daí, depois de 6 anos, eu estar gravando, sentar e gravar mais de 60 vídeos. Assim, ó, 6 anos foi um monte de coisa. Daí um dia eu falei, chega, vou gravar um monte de vídeo. Eu comecei a gravar, isso começou em fevereiro, demorei 67 vídeos para dar certo. Depois de mais 5 anos. Então não demorei 67, eu demorei centenas de vídeos para dar certo. Essa pessoa só não tem mais noção da realidade. Ela acha que para dar certo são 20 vídeos, 30 vídeos, 10 vídeos. E que se isso não acontecer, ela está fracassando. E aí eu junto com mais um ponto, né, que leva a essa pressa, que é a forma como nós levamos a vida hoje. A nossa vida, ela é veloz. Tudo parece andar muito rápido ao nosso redor. Antigamente você queria falar com um amigo que mora longe de você e, sei lá, há alguns séculos atrás você tinha que mandar uma carta. Essa carta demorava meses para chegar, semanas, para daí a pessoa responder e aí vocês continuaram essa comunicação. Depois da carta a gente evoluiu para o telefone. E aí você tinha que ligar para uma pessoa e você falava com ela. Agora nós temos o WhatsApp. Então nós não só conseguimos falar instantaneamente com uma pessoa, como nós conseguimos falar instantaneamente com dezenas de pessoas. Então eu posso estar, neste momento, com 50 mensagens abertas no meu WhatsApp, de 50 pessoas diferentes, que me responderam instantaneamente após eu falar com elas. Isso é uma das coisas que gera esse efeito de que tudo tem que acontecer instantaneamente. Eu entro no Instagram e as coisas acontecem instantaneamente. Vamos fazer uma outra análise. Há alguns séculos atrás, para eu ter leite, eu tinha que ir lá na vaca e pegar leite da vaca, e aí aquele leite vinha com um trabalho suado e demorava para chegar. Agora, se eu quero leite, eu posso pedir no iFood, e chega na minha casa e eu sequer precisei sair de casa. Eu posso ter ficado sentado no sofá o tempo inteiro enquanto o leite chegava. Então, nós vivemos em um momento em que nós temos o resultado das coisas de forma desproporcional ao esforço que elas tomam.
isso cria uma sensação de que o resultado das coisas vem mais facilmente do que de fato vem. Então nós temos um descompasso entre o esforço e o resultado que a gente obtém. Veja, isso é muito doido. Isso gera uma sensação de que tudo tem que acontecer rápido. E nós vamos ficando cada vez mais parecidos com uma espécie de uma criança mimada. Eu sou filho único, então podemos afirmar aqui que de certa forma eu fui mimado. Porque quando você só tem um filho, você vai mimar ele muito mais do que se tem mais de um. Eu tenho 2 filhos e eu sei disso. Então, nós estamos mais parecidos com uma criança mimada hoje do que as gerações anteriores pareciam ser. Essa é a minha impressão. Então você junta essa pressa, a vida parece te apressar, com essa insegurança de ser você mesmo, porque ser você mesmo é arriscado e você pode ser criticado por milhares de pessoas que sequer você viu na vida. E essa crítica em massa, ela é opressiva, você não suporta ela. Junto à segurança com essa pressa, o resultado é: eu preciso copiar o que os outros estão fazendo e já está dando certo. Por quê? Porque ao copiar o que os outros estão fazendo, eu vou dar certo mais rápido e eu vou estar mais garantido. Veja, essa segurança que a gente quer, ela é a mesma falsa segurança de muitos empregos. Eu acho que ao ter o emprego, eu estou garantido, eu vou ter aquele dinheiro todo mês. As pessoas sequer pensam na possibilidade da empresa quebrar, de elas serem demitidas e de diversas coisas que podem tirar o emprego delas acontecer. Então, nós vemos isso acontecendo de uma forma explosiva na internet. Ou seja, cada vez mais nós estamos neste ciclo, nessa bolha em que está todo mundo se copiando. As pessoas, por insegurança, por medo de expressarem suas próprias ideias e por pressa de dar certo, elas querem copiar o que alguém já fez. Voltamos para a análise da minha amiga Dani. Durante mais de 30 anos na publicidade, eu aprendi que não há nada mais satisfatório do que criar. Ponto, vamos falar sobre isso. A Dani está apresentando o seguinte: olha, no mercado digital, as pessoas querem copiar. No mercado tradicional, onde eu era redatora, nós tínhamos que criar. Se você copiou alguém, sua carreira foi para o lixo. Você já é taxado como um copiador e já era. No mercado digital, isso parece normal. Por quê? Porque as pessoas esqueceram ou sequer aprenderam que uma das grandes satisfações da vida, uma das coisas mais legais da nossa vida é criar. É ver que nós produzimos algo, que nós fizemos alguma coisa de valor para os outros e para o mundo, mesmo que nós estejamos fazendo isso de forma egoísta. É olhar para uma obra tua e falar: essa obra é minha, eu que fiz. Nós esquecemos disso. Nós não aprendemos isso, talvez. Por quê? Porque me parece que nós só queremos o resultado das coisas, e o resultado principalmente financeiro. Estava ontem conversando com a minha esposa sobre como os americanos, eles gostam de construir suas coisas. Eles constroem, pintam a casa, constroem as coisas com suas próprias mãos. E a gente aqui, pelo menos eu e ela, a gente foi criado, e eu acho que isso é uma coisa mais genérica do Brasil também, a gente não produz as coisas com as nossas mãos, a gente paga alguém para fazer. Ou a gente dá um jeitinho de ficar feito o mais rápido possível. Então, por exemplo, essa estante atrás de mim eu paguei alguém para fazer. Nos Estados Unidos a gente vê muita gente fazendo a sua própria estante, ao invés de pagar alguém. Não sei se é porque é caro, não importa por quê. O que eu quero te dizer aqui é o seguinte, é que nós estamos desconectados dessa realidade maravilhosa que é criar as coisas, que é desvendar, que é entrar num labirinto, e aí eu volto aqui para Dani, entrar num labirinto e descobrir a saída deste labirinto. Ela fala: não há nada mais satisfatório do que criar, do que olhar para um briefing que parece o labirinto do Minotauro, achar que não vai conseguir sair dali e de repente não só encontrar a saída, mas encontrar a melhor e mais legal saída sem ter precisado de um mapa, de um passo a passo. Encontrar a saída eu mesma e me divertir no caminho foi algo que vivi a minha carreira inteira. Ponto, vamos falar sobre isso. Essa é a minha vida desde que eu botei essa ideia na minha cabeça. Cara, eu preciso parar de olhar o que os outros estão fazendo e fazer a mesma coisa que eles. Vou ter que recomendar. Aqui no final vou colocar um vídeo onde eu falo sobre isso. Por quê? Porque ficou chato pra caramba.
É um inferno você trabalhar tendo que ficar só olhando o que os outros estão fazendo para fazer o que está dando certo para eles. Vamos fazer um parêntese. Nós não sabemos o que está dando certo para as pessoas. Essa sensação é falsa. Porque tudo que você sabe é o número aparente. Eu já falei disso em outro vídeo. O número aparente é o número de seguidores, é o número de likes, é o número de comentários. Só que você não sabe o número principal, que é o número de clientes, que é o faturamento, que é o quanto aquele negócio está prosperando, que é o quanto aquilo está ajudando outras pessoas. E com isso, porque ajudar outras pessoas não é uma coisa altruísta que você precisa pensar. É o seguinte... Se o meu negócio funciona para o meu cliente fica, ele vira um cliente fiel e ele me indica, uma empresa prospera. Se o meu cliente não está satisfeito, eu posso conseguir cliente novo todo dia. Uma hora eu vou parar de conseguir. Por quê? Porque eu não tenho mais indicação e eu não tenho o cliente que permanece. Eu estou sempre precisando do cliente novo. Isso não é bom para um negócio. Um negócio precisa dos seus clientes fiéis e precisa da indicação desses clientes. Então, nós copiamos o que parece funcionar sem saber se de fato funciona para o que a gente quer. Por quê? Porque nós temos medo de não dar certo, porque nós temos pressa de dar certo. Quando você junta essas duas coisas, você cria essa bolha que nós estamos vendo em todas as redes sociais, de pessoas que parecem que são todos papagaios. Elas são todas iguaizinhas, umas às outras. Se você olhar qualquer tipo de animal, você vai ver que todo animal é assim. Os leões são todos meio parecidos, os macacos são todos meio parecidos, os cachorros são todos meio parecidos. Todo bicho ele é meio parecido com todos os outros bichos. Por quê? Porque isso é próprio do bicho. O bicho não tem imaginação. Um leão não pode imaginar. E se eu, em vez de comer aquela zebra agora, eu esperar ela chegar perto das outras, e aí vão ter mais zebras, e daí eu posso chamar um grupo de leões amigos meus, e nós vamos nos reunir e montar um plano. Leão não faz isso, nenhum bicho imagina. A imaginação te faz diferente dos outros, e a imaginação é o que leva à criação. Quanto mais você é igual aos outros, pode ter certeza, menos humano você é. Uma grande coisa que eu aprendi na minha vida foi, lendo histórias de santos, que na minha opinião são os seres humanos que melhor viveram uma vida humana, é que, apesar de eles terem uma coisa em comum, que era o amor a Deus, eles tinham uma coisa diametralmente oposta a todos os outros. Eles tinham uma personalidade que era deles. Todo santo é único no seu jeito de ser. Cada história que eu leio de um santo é uma coisa impressionantemente diferente dos outros. Apesar dos pontos em comum, eles são paradoxalmente únicos. Então, nós esquecemos disso, nós não aprendemos isso. A gente entra nessa bolha. Essa é a bolha que eu vejo se formando com cada vez mais força, desde que eu entrei na internet. Em 2018, quando eu comecei a gravar vídeo, eu via muito menos gente se copiando do que eu vejo hoje. Hoje parece que um discurso entra em pauta, todo mundo está falando dele. E parece que as pessoas se sentem na obrigação de fazer isso, de participar deste circo. O que eu acho? Eu acho que daqui para frente este efeito vai se acentuar. Isso significa que todo mundo vai ficar mais parecido, o que abre uma brecha. Qual é a brecha? Aquele que for diferente vai ser mais rapidamente destacado dos demais. E por isso mais rapidamente encontrado. E por isso mais rapidamente vai dar certo. Paradoxalmente, quem não tiver a pressa de dar certo e apostar no seu próprio conteúdo, na sua própria criação, na sua própria originalidade, vai dar certo mais rápido do que os outros, porque vai se destacar. Se você andar na rua e olhar um grupo de vacas e todas elas forem marrons e brancas, nenhuma se destaca. Se uma dessas vacas for roxa, você vai imediatamente notar essa vaca roxa. E você vai olhar para ela antes de olhar para todas as outras. Porque ela é muito diferente das outras. Este conceito do Seth Godin, para mim, que inclusive eu nunca li o livro, eu só aprendi o conceito com alguém. Posso estar falando até besteira sobre o conceito. Mas este conceito sobre o que me apresentaram, me falaram que está no livro, é justamente o que eu acho que acelera o resultado de alguém na internet. Você mostrar que você é diferente. Só que para você ser diferente, existem dois movimentos, eu tenho repetido isso nos últimos vídeos. Primeiro, você tem que parar de copiar os outros. Parar. Acabou. Não modele. De novo, vamos para a frase clássica que vai se tornar um lema deste canal. Modelagem é o meu ovo. Para com essa porcaria.
Segundo, você vai ter que ir atrás de estudar em fontes que ninguém está olhando para você desenvolver os seus próprios pensamentos. Vai ter que desenvolver a tua imaginação. Isso é um processo longo e demorado de estudo, que não é só estudar técnica, mas estudar muitas coisas diferentes. Não tem como eu te solucionar isso aqui neste vídeo. Só posso fazer isso num outro vídeo, porque não caberia aqui. A gente pode falar sobre isso, como estudar para ser original. Se você tem interesse, deixa nos comentários, inclusive. Para mim, essa é a saída daqui para frente. 2025 a 2030, eu tenho certeza que nós vamos ver as pessoas que são as que não copiam os outros prosperando muito, mas muito mais rápido do que as pessoas que estão olhando o que os outros estão fazendo e tentando fazer a mesma coisa para dar certo mais rápido. Nós veremos isso porque, como o efeito se acentua, essa bolha ela vai inflando. E você, ao perceber muita gente parecida, mais rapidamente vai perceber quem é diferente. E esse diferente vai vender mais. Ponto final. Agora o que você tem que fazer? Assistir a este vídeo onde eu falei sobre este efeito de você ficar copiando e modelando os outros e um pouco mais a fundo sobre como sair disso. Esse vídeo aqui é como se esse vídeo que você viu agora fosse uma análise meio superficial do que eu acho e das causas do problema, e agora você tivesse uma análise para você vencer este problema no vídeo que eu vou deixar no card final. Clica no vídeo aqui no card final e assiste.